A questão da vida após a morte é uma das mais profundas e persistentes da humanidade. Desde as primeiras civilizações até as sociedades modernas, as pessoas têm buscado respostas para o que acontece quando a vida terrena termina. Este estudo explora as crenças antigas e modernas sobre o afterlife. Examina evidências como experiências de quase morte e casos de reencarnação e analisa as perspectivas científicas sobre o tema. Ao mergulhar nessas dimensões, buscamos oferecer uma visão abrangente e instigante sobre o que pode estar além do véu da morte. Crenças antigas sobre a vida após a morte. As civilizações antigas desenvolveram visões ricas e variadas sobre o afterlife, muitas vezes refletidas em seus mitos, rituais e textos sagrados. Egípcia, os antigos egípcios acreditavam que a morte era uma transição para uma existência eterna, a alma, composta pelo Ka, duplo corporal, e Ba, personalidade, enfrentavam um julgamento no salão de Osíris. O coração era pesado contra a pena da verdade. Se puro, a alma alcançava os campos de Aro, um paraíso eterno. A mumificação e os rituais funerários guiados pelo livro dos mortos eram essenciais para garantir essa passagem. Grega e romana. Na mitologia grega e romana, as almas dos mortos eram conduzidas ao submundo por Hermes e atravessavam o rio Estige com o barqueiro Carone. No submundo, governado por Hades ou Pluto, as almas eram julgadas por Eacus, Radamantos e Minos, sendo enviadas ao Elísio para os virtuosos, Tártaro para os malvados, ou Campos Asfódelos para os neutros. O filósofo Platão também sugeriu a reencarnação como uma possibilidade. Nórdica. Os nórdicos acreditavam que guerreiros mortos em batalha eram levados pelas valquírias a Valhalla, onde festejavam com Mjolnir, ou a Folkvanger, com Freyja. Outros, como os que morriam de causas naturais, iam para Hel, um reino sombrio governado pela deusa homônima. Havia também Niflhel, um lugar de punição para os ímpios. Mesopotâmica. Na Mesopotâmia, o afterlife era visto como uma existência sombria no país sem retorno, uma versão escura da vida terrena. Não havia recompensa ou punição baseadas em ações. Todos, independentemente de suas vidas, enfrentavam essa realidade. Os mortos dependiam de oferendas dos vivos para seu sustento. Chinesa. Na China antiga, o afterlife incluía o conceito de um submundo escuro, a cidade sombria, governada por Lorde Terra. Tu, Bo. O taoísmo prometia imortalidade para aqueles que seguissem o caminho do Tao, enquanto a veneração ancestral indicava que os mortos continuavam a influenciar os vivos. O budismo mais tarde introduziu ideias de renascimento. Indiana, o hinduísmo antigo, conforme descrito nos Upanishads, ensina que a alma Atman é eterna e passa por um ciclo de reencarnação samsara, determinado pelo karma. O objetivo final é alcançar moksha, a liberação desse ciclo, unindo-se ao divino. A veneração ancestral também era praticada, sugerindo a proximidade dos mortos com os vivos. Mesoamericana. Civilizações como os astecas acreditavam em múltiplos destinos após a morte, dependendo da causa do falecimento. Guerreiros mortos em batalha acompanhavam o Deus Sol, enquanto outros enfrentavam uma jornada pelo submundo Mictlan, com vários níveis e desafios. Interpretações modernas da vida após a morte. As crenças contemporâneas sobre o afterlife são moldadas por religiões, filosofias e perspectivas seculares. Cristianismo. O cristianismo ensina que a alma enfrenta um julgamento após a morte, com destinos como céu, para os justos, inferno, para os pecadores, ou purgatório, para purificação. A ressurreição dos mortos no fim dos tempos é um evento central conforme descrito no Novo Testamento. Denominações variam em suas interpretações. Islamismo. No islamismo, a morte leva a um período intermediário, Barzakh H, seguido pelo dia do julgamento. As almas cruzam a ponte Asir para alcançar Jannah, paraíso com 8 níveis de recompensas, ou Jahannam, inferno com 7 camadas de punição. Mártires vão diretamente ao paraíso, enquanto outros podem enfrentar a punição do túmulo. Hinduísmo. O hinduísmo moderno mantém a crença na reencarnação, onde o karma determina a próxima vida.
O objetivo é alcançar moksha, libertando-se do ciclo de samsara. Textos como o Bhagavad Gita enfatizam a eternidade da alma. Budismo. O budismo ensina o renascimento, onde a consciência é transferida para uma nova vida com base no karma, sem uma alma permanente. O objetivo é atingir o nirvana, o fim do sofrimento e do ciclo de renascimento. Judaísmo. As crenças judaicas sobre o afterlife variam. Tradicionalmente, Sheol era um lugar para todos os mortos. Durante o período do Segundo Templo, surgiram ideias do mundo vindouro, Olam Haba e julgamento. Algumas tradições, como a Cabala, aceitam a reencarnação, Gilgul, mas não há consenso sobre danação eterna. Sikhismo. O sikhismo acredita na reencarnação, com a alma passando por ciclos até alcançar a união com Deus, baseada nas ações em vida. Visões seculares. Muitas perspectivas seculares, incluindo o ateísmo e o humanismo, rejeitam a ideia de um afterlife, considerando a morte como o fim da consciência. A ciência materialista sustenta que a mente é um produto do cérebro, cessando com a morte física. Evidências e experiências relacionadas à vida após a morte. Várias experiências e fenômenos são frequentemente citados como evidências de vida após a morte, embora sua interpretação seja controversa. Experiências de quase-morte, EQMs. As EQMs ocorrem quando pessoas clinicamente mortas ou próximas da morte relatam experiências vívidas como túneis de luz, revisões de vida ou encontros com entes queridos. Um caso famoso é o de Pam Reynolds, que durante uma cirurgia cerebral em 1991, relatou observar a operação enquanto estava sem atividade cerebral, com detalhes confirmados pela equipe médica. Outro exemplo é o do neurocirurgião Eben Alexander, que descreveu uma jornada espiritual durante um coma. Estudos como o de Pim van Lommel mostram que sobreviventes de paradas cardíacas com EQMs frequentemente relatam mudanças duradouras, como menor medo da morte e maior empatia. Reencarnação. Casos de reencarnação estudados por pesquisadores como Ian Stevenson envolvem crianças que lembram vidas passadas com detalhes verificáveis. Um exemplo é James Leninger, um menino americano que aos 2 anos começou a relatar memórias de ser um piloto da Segunda Guerra Mundial, incluindo nomes e eventos confirmados posteriormente. Apesar de intrigantes, esses casos são criticados por possíveis influências culturais ou coincidências. Mediunidade e aparições. Algumas pessoas afirmam comunicar-se com os mortos através de médiums ou relatam avistamentos de fantasmas. Estudos sobre mediunidade sugerem que alguns médiums fornecem informações precisas, mas críticas apontam para fraudes ou viés de confirmação. Esses fenômenos carecem de validação científica robusta. Perspectivas científicas sobre a vida após a morte. A ciência aborda a vida após a morte com ceticismo, focando em fenômenos observáveis e testáveis. Estudos sobre experiências de quase-morte. O estudo AWARE, conduzido pela Universidade de Southampton, examinou 2.060 casos de parada cardíaca em 15 hospitais. Cerca de 40% dos sobreviventes relataram alguma consciência durante a ressuscitação e 20% descreveram experiências vívidas como separação do corpo ou revisão de vida. Em alguns casos, a atividade cerebral, incluindo ondas gama e delta, foi detectada até 1 hora após a parada cardíaca, sugerindo que a consciência pode persistir brevemente. No entanto, o estudo não confirmou experiências fora do corpo com marcadores objetivos, e muitos atribuem essas experiências a processos neurológicos, como falta de oxigênio ou alucinações. Consciência e morte. Pesquisadores como Sam Parnia argumentam que a morte é um processo, não um evento absoluto, com células cerebrais podendo permanecer viáveis por horas após a morte clínica. Isso levanta questões sobre a natureza da consciência, mas não prova sua sobrevivência após a morte. A visão materialista predominante na neurociência sustenta que a consciência é um produto do cérebro, cessando com sua morte. Críticas e explicações alternativas. Muitos cientistas argumentam que EQMs são alucinações causadas por condições como anoxia ou efeitos de medicamento. Casos de reencarnação são frequentemente explicados por viés de confirmação, memória falsa ou influências culturais. Teorias especulativas, como as que ligam a consciência à mecânica quântica,
carecem de evidências empíricas e são amplamente rejeitadas pela comunidade científica. A vida após a morte permanece um dos maiores mistérios da humanidade. As crenças antigas, desde os campos de Aro egípcios até o submundo mesopotâmico, refletem a tentativa de compreender o desconhecido. As religiões modernas oferecem visões detalhadas do céu cristão ao nirvana budista, enquanto perspectivas seculares desafiam a existência de um afterlife. Evidências como EQMs e casos de reencarnação fascinam, mas não convencem a ciência, que aponta para explicações neurológicas e psicológicas. Apesar dos avanços, o que está além do véu continua a inspirar reflexão, fé e curiosidade, convidando cada um a ponderar seu próprio lugar no cosmos.